figura seguinte mostra uma mesa plana e horizontal em vista superior. Parece muito com o exercício que a gente fez ontem, né? Só que no exercício de ontem era um ímã que era aproximado. Nesse exercício de hoje, a gente não tem um ímã sendo aproximado, a gente tem um fio. E por esse fio está passando uma corrente. E só de olhar para esse desenho, a gente já vai lembrar daquela regrinha lá da flecha. E a gente vai pensar, ponta. Se fosse uma flecha, o que eu estaria vendo? Para eu ver uma ponta, significa que ela está vindo da minha cara, né? Então, significa que a corrente está saindo da tela, vindo para minha cara. Só de olhar para o desenho, eu já sei que isso está acontecendo. Então, eu tenho o fio aqui enfiado na tela. Deixa eu pegar uma representação de fio. Eu tenho um fio enfiado aqui na tela, tá aqui. E a corrente está fazendo isso aqui, ó. Ela está entrando aqui na minha caneta e saindo lá de cá, vindo na minha cara. Ok. Nessa mesa, há uma rosa dos ventos perfeitamente alinhada e uma bússola muito precisa, igualzinho acontecia ontem. Lembre-se de que o norte da bússola não aponta exatamente para o norte geográfico, mas sim para o sul magnético. Entretanto, nesse exercício, vamos considerar que esses são praticamente coincidentes. Então, a bússola, se tivesse só campo magnético da Terra, estaria apontando para o norte. Ou seja, existe um componente aí apontando para cima. Não, para cima não, porque o norte não está para cima. Apontando para o norte, que nessa bússola aqui ele está para a direita. Então, nosso norte está para a direita, significa que o campo magnético da Terra está para lá. Certo? Mas a bússola está apontando aqui, ó. O que significa isso? Significa que além desse daqui puxando para a direita, tem que ter um componente ali para cima, né? De algum jeito. Vamos chegar lá. Ok. Note que a bússola está inclinada em relação ao norte magnético. Isso se deve ao campo magnético que é criado pela corrente estabelecida ao longo do fio retilíneo que atravessa ortogonalmente a mesa. O que significa ortogonalmente? Significa que está perpendicular ali, entrando na mesa. Ou saindo da mesa, né? Depende do... Aliás, está entrando e saindo. Mas a corrente especificamente está vindo na nossa cara. Ok. Há 1,2 centímetros de distância do centro da bússola. Então, a distância entre essa corrente aqui e a bússola é 1,2 centímetros. Se a intensidade da corrente elétrica é 40 amperes, qual é o valor do campo magnético terrestre? Ele quer o campo magnético da Terra. Tá bom? Então, deixa eu descer aqui. Despreze quaisquer efeitos magnéticos que a madeira de que é constituída a mesa pode exercer sobre esse fenômeno. Dado μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. E tangente de alfa, esse alfa, 4/3. Então, olhando para a nossa rosa dos ventos, outra vez, a gente conclui que o norte está para a direita, então o campo magnético da Terra está para a direita. Se a gente pensar na regra da mão direita... Deixa eu aumentar eu aqui. Mão direita. Peguem a mão direita. O que a gente tem que ajeitar? O dedão tá na direção da corrente, que a gente já falou 25 vezes só agora, que tá saindo da tela. Dedão saindo da tela, vindo na minha cara, ó. Dedão aqui, vindo na minha cara. Tá vendo? Aqui na minha cara. O que vai acontecer com os dedinhos? Ó, eles giram em volta do meu dedão. Ó, o dedão ficou ali e eles giram aqui. Em que sentido? Que sentido é esse? É o sentido do relógio? Não, né, gente? O relógio faz assim. E os nossos dedinhos estão fazendo assim. Então, é o sentido anti-horário. Vou desenhar isso aqui. Então, eu tenho meu fio aqui no meio. O fio tá bem no meio desse círculo aqui que tá fazendo em volta. Vou fazer um circulão aqui em volta. Então, esse é o caminho que os meus dedos estão fazendo, certo? E qual que é o sentido que isso está sendo percorrido? Nesse sentido anti-horário, que eu acabei de desenhar, ó. Assim, igual os meus dedos. Mão direita. Se vocês fizerem com a mão esquerda, vai dar tudo errado. Mão direita. Então, tá aqui, certo? Onde tá a bússola? Bem aqui. Então, bem aqui, o campo magnético vai ser tangente a essa linha. Então, ele vai estar para cima, o que comprova que a gente esperava que fosse acontecer. Então, o campo magnético do fio tá para cima. Ok. Acabou a regra da mão direita. Vou me diminuir de novo. A partir de agora, normal. Tudo que a gente já estava fazendo antes. O B do fio, que é esse campo para cima, tem fórmula, μ0i sobre 2πr, a gente acabou de ver na aula teórica. Eu sei o μ0, eu sei o i, eu sei o r, dá para resolver. Então, o μ0 ele deu ali embaixo, o i ele falou que é 40 amperes, o r é a distância, né? Ele falou 1,2 centímetros, mas a gente pode transformar para metro, é só dividir por 100, então vezes 10 a menos 2. Com isso, a gente pode descobrir o B do fio. Com o B do fio,
a gente vai descobrir o B da Terra, tá? Então, esse B que a gente vai calcular por essa fórmula não é o que ele está pedindo. Ele quer saber o campo magnético da Terra, não do fio. Cuidado. Ok, mas a gente sabe que o B do fio é para cima e o B da Terra é para a direita, tá? Eu desenhei aleatoriamente, não sei o tamanho, então, sei lá, eu fiz um desenho qualquer. Como eu vou descobrir o valor do B da Terra? Eles não sei se eles são iguais, se eles são... não sei. Mas eu sei que existe uma resultante aqui no meio, né? Que eu vou descobrir se eu fizer setinha na bundinha. Então, eu posso arrastar esse B do fio para cá para poder fazer setinha na bundinha. E aí, o resultante é do começo da primeira até o final da última. Então, seria esse vermelhinho aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque este angulinho aqui, entre o B da Terra e o resultante, é o próprio alfa. Porque esses dois aqui são opostos pelo vértice, né? São OPV. Então, aqui embaixo eu tenho alfa, e aqui eu tenho 90. E eu sei tangente de alfa. Então, eu sei que o cateto oposto, que é o B do fio, que eu consigo calcular, dividido pelo cateto adjacente, que é o B da Terra, que é o que eu quero, vai ser 4/3, porque ele me deu. Então, se eu souber o B do fio, eu calculo o B da Terra usando tangente. É isso que a gente vai fazer. Então, eu preciso do B do fio. Então, vamos voltar lá e calcular o B do fio. Aí eu só escrevi o que eu tinha falado, tá? Então, o Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7. O I é 40. 2π vezes 1,2 vezes 10 a menos 2, que é o R, tá? Aí eu posso cortar o π, posso simplificar o 4 com o 2. Ou posso fazer a multiplicação, sei lá. Vocês escolhem o caminho. Eu fiz 4 vezes 40, deu 160, vezes 10 a menos 7. Embaixo, 1,2 vezes 2 dá 2,4, vezes 10 a menos 2. Aí, as potências a gente junta, né? Divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 7 menos menos 2, que vai ficar menos 7 mais 2. E aí, eu faço a conta normal, enfim. Eu não fiz isso. Eu mudei os expoentes para ficar mais fácil. Então, em vez de 160 vezes 10 a menos 7, eu andei uma casa para trás com a vírgula, e daí ficou 16 vezes 10 a menos 6. Aí, no 2,4, eu andei uma casa para frente com a vírgula, e aí diminuiu 1 na potência. Então, ficou 24 vezes 10 a menos 3. Aí, sim, eu fiz a operação com os expoentes aqui, né? Então, ficou 10 a menos 6, menos menos 3. Então, ficou menos com menos dá mais, menos 6 mais 3 dá menos 3. E aí, 16 dividido por 24, eu simplifiquei, deu 2/3. E eu deixei 2/3 mesmo, porque se ia dar uma dízima horrorosa, que não me interessa, porque não é a minha resposta. Então, é mais fácil eu substituir ali e ver se cancela alguma coisa. Eu vou subir aqui. Então, lembrando que campo magnético é medido em Tesla, então isso daqui está em Tesla. E isso é o meu B do fio, que eu vou substituir aqui. Então, vamos lá. Antes de eu substituir, para não ficar uma fração em cima de outra coisa, assim, fração dentro da fração, não vou fazer isso. Eu multipliquei aqui em x antes. Então, ficou 4 vezes o B da Terra igual a 3 vezes o B do fio. E aí, sim, eu vou substituir aqui o B do fio. Por quê? Aí não vai ter fração em cima de fração, né, gente? Olha que inteligência. Então, 4 vezes B da Terra é igual a 3 vezes 2/3 vezes 10 a menos 3. E aí, olha que maravilha eu não ter feito a conta. Eu tenho 3 em cima e 3 embaixo. Então, vai cortar. Aí, cortei. Aí, eu vou passar esse 4 dividindo, né? Porque eu quero B da Terra. Então, vai ficar 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 2 dividido por 4 é metade. Então, vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3. Se eu mandar uma casa com a vírgula para frente, vai ficar 5 vezes 10 a menos 4. Tesla, unidade de medida de campo magnético. E essa é a minha resposta. Ufa!